Eu saldo as igrejas do mundo inteiro. E o tema de hoje é como se libertar dos desejos de prazeres do Satanás pelos profetas, pastores enviados por Deus. 26 versículos explicados, o suficiente entre a Bíblia toda que eu estudei. Não adianta mostrar diploma se compra. Não adianta mostrar livros que você estudou durante muitos anos, né? Como 15 anos, 17 que eu estou estudando até hoje, para poder passar a experiência para vocês, não é? Como aconteceu com os apóstolos. Primeiro Deus ensinou, passar por experiência, como começou o mundo, Adão e Eva, Noé, Abraão, Moisés, Davi, Elias, bênçãos lindas e maravilhosas, por visitação do Espírito Santo de Deus. Ele ganhou a nossa guerra, 100% de guerra ganha. Se tivesse com ele, nada aconteceria com a gente. Bom, tudo vai começar, gente, como o pessoal sempre, eu vou repetir novamente, o pessoal sempre fala, qual é a igreja verdadeira de Deus? Olha, o pessoal está pensando que são 15 mil, sabe que tem mais de 15 mil, 16 mil ministérios no mundo, igrejas, religiões. E a verdadeira pode ser, certo? A católica, pode ser a batista, a assembleia, pode ser a de El Soares, da Graça, pode ser a de Valdomiro Santiago, que é a mundial, pode ser a de Agenor Duque, que é da Igreja Plenitude de Deus, pode ser da Igreja Universal do Reino de Deus, e tem muitas seitas e regiões do mundo, como Candomblé, Umbanda, Espiritismo, Buda, e muitas bênçãos maravilhosas que vêm com outros deuses, através de outros deuses. Não, a igreja verdadeira de Deus, eu vou ser franco para você, certo? A igreja verdadeira de Deus é essa aqui. Se você pregar isso aqui sem aumentar uma vírgula, diminuir e viver, você é uma igreja verdadeira de Deus. Agora, se você não fizer isso, passa, mesmo sendo filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, com desobediências, a passar um falso profeta, e você já sabe, traição com Deus, como aconteceu com Judas, Balaião, Saul, e muitos outros que fez proposital, acabou indo para o inferno pelas suas próprias pernas. Começando pelo primeiro versículo 26, é rápido essa aula bíblica, eu estudei 15 anos a Bíblia, não adianta você se formar, mostrar diploma se compra. Não adianta você ler livros, DVDs de testemunho. Você tem de mostrar na prática, da maneira que você falar e mostrar os versículos na Bíblia, mostra que você é um bom teólogo, estudou muito, com muito jejum e oração, ferindo o joelho, apaixonado, e foi aos pouquinhos, de Gênesis ao Apocalipse, de ordem alfabética, eu consegui separar esses versículos aqui, um dos mais lindos e importantes versículos da Bíblia. A primeira coisa que você deve saber na Bíblia é como separar e viver o primeiro versículo da Bíblia. A primeira coisa que você tem de fazer. João 5:39. Esse é o primeiro versículo que você tem de gravar. João 5:39 está explicando esse versículo que você tem de examinar a Bíblia, tem de examinar as Escrituras Sagradas para saber como se libertar de Satanás, realizações, proteções, escudo de proteções, e conseguir alcançar a vida eterna. Segundo versículo, João 8:32. A página toda fala sobre conheceres a verdade, através da verdade o libertará. Certo, igreja? É conhecer a verdade, crer naquilo que é verdade, e aí você vai ser liberto. Foi eu que falei? Não, a Bíblia.
Vai gravando os versículos. Terceiro, Timóteo 2, versículo 5. Diz a Bíblia, só há um só Deus. Nesse nada que fez essa luz maravilhosa, certo? Esse amor puro, que fez o universo, fez tudo, essa energia. E só há um mediador que pode levar esse Deus, entre Deus e o homem, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi eu que falei? A Bíblia. Em terceiro lugar, em quarto lugar, é João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, só eu sou o caminho. Eu sou a vida, só eu. Só eu ressuscito para a vida eterna. E eu sou a verdade. Só eu falo a verdade. E ninguém vem a meu Pai, senão por mim. Foi eu que falei? O próprio Jesus Cristo. Agora o pessoal pergunta, como uma pessoa saber a verdade para ser libertado? Só através disso. É perguntando a pastores, apóstolos, bispo, obreiro, Tiago, é em casa de candomblé, espiritismo, Buda, é na casa de igreja católica, assembleia, não. É através da Bíblia, conheceres a verdade o libertará. Daí você vai ir atrás das pessoas, filho de Deus, que possa lhe evangelizar e você, com a sua própria Bíblia, vê a verdade e aí você seguirá esse filho de Deus. Como tem Mateus 24, do versículo 24. Disse-lhe Jesus, cuidado que vai ter e tem muitos falsos Cristo e muitos falsos profetas, que farão muito prestígio, que enganarão até os meus escolhidos e estudados. Foi eu que falei? A Bíblia fala. Mateus 24, 24. Por quê? Os falsos profetas vão usar o nome de Jesus, vão curar cego, aleijado, mudo, surdo, doenças incuradas, enfermidade, vão beijar e abraçar. Você não vai saber qual é o verdadeiro. Mas como conheceres a verdade libertará, como eu falei, João 8, 32, como João 5, 39, examinadas as Escrituras para saber como se proteger, se libertar e conseguir o caminho da vida eterna. Está em Apocalipse 22, do versículo 18 e 19. Quem fez o livro de Apocalipse foi o pastor, o profeta João. E diz, o último livro da Bíblia, aquele que aumentar um tri só, ou diminuir o que tem na Bíblia, não só vai pegar todas as enfermidades que os pastores e profetas da Bíblia pegou, como muitos, vou dar um exemplo, como Judas, Balaião, Saul, que quis matar Davi, e outros que fez proposital e não desobedeceu a Deus, foram com suas próprias pernas para o inferno. Não foi Deus, foi ele. Então, e vai diretamente para o inferno. E quem seguir esse pastor, esse profeta, vai também junto. Entendeu? Vamos para o próximo versículo. É o versículo Salmo 1, do versículo 1. Diz, vocês não podem conversar no meio dos escarnecedores. Não andarás, nem assentar junto com eles. Foi eu que falei? Por exemplo, se um pastor, um profeta lhe cura de uma droga, que você está no meio deles, cheirando aquilo, sentindo vontade de fazer aquilo, e ali é um maligno, não gosta desses lugares. Você é gay, travestis, homossexual. Deus lhe opera através dos pastores, você decidindo sair daquela vida, para ter uma vida de amar mulher, ter uma paz, tranquilidade, sossego, e virar uma vida de felicidade.
você tem de sair, depois que operar você decidir, Deus livrar, você tem de sair desse meio. E outras coisas mais, coisas doces, como droga, prostituição, micareta, carnaval, essas coisas, discoteca, que só tem maldição. Atração, tipo, uma arapuca de pegar passarinho, é só aqueles prazeres, aquelas curtições para lhe atrair. Vocês têm de sair daqui. Deus lhe ajuda, sim, se você dá a iniciativa de sair e pedir a Ele. É o que está faltando muito. O que aconteceu com Adão e Eva não foi impulso de força de vontade da carne em querer comer um fruto proibido. Porque todas as frutas que existiam no mundo eram gostosas, uma das mais gostosas que existe. E por curiosidade, não foi aquele desejo de ir. Curiosidade, Eva foi influenciada pelo Satanás, não vigiou em querer não andar, não conversar, não andar, em não se assentar no carnecedor. Já Adão obedeceu a Deus. Até a guerra ser ganha, tinha de ter esse sacrifício, de aguentar um pouco até eliminar ele, pelo julgamento. Ela foi lá e aconteceu o seguinte: foi enganada, ela comeu, deu ao marido, o marido viu que não aconteceu nada, porque Satanás quer pegar os dois, são uma só carne, somos incompletos, então tinha de pegar os dois. E aí ele viu que não aconteceu nada, acabou comendo. E Deus perguntou a ele: vem cá, por que você fez isso? Eu não falei que você ia chegar até a morte aí, a parar de... E eu não falei para você, isso não foi eu. A mulher que você me deu como varoa, ela me deu e eu comi. Certo? Aí ele foi e falou para a mulher: por que você fez isso? Ela falou: não foi eu, não desobedeci o Senhor, mas eu fui enganada. Foi a serpente. Aí Deus não precisava mais resolver o problema. Foi diretamente a serpente e deixou bem claro. Você fez proposital, ninguém te influenciou. Você já perdeu a primeira guerra para mim. Você é um derrotado. E você veio usando para me ferir, a destruir a coisa mais preciosa que eu amo, uma das coisas que eu mais amo no mundo, que é o meu filho, o homem. Mas eu não falei para você que posso ganhar mais uma vez a guerra para você. E que posso tomar essa guerra para mim. E que eu posso reverter isso. O motivo é o que você vai ficar sabendo agora. No livro de Gênesis, no livro de João, do capítulo 3, do versículo 16. Deus amou o mundo de uma forma tão grande, de tal maneira, que deu seu filho único unigênito, para que todo que só crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Foi eu que falei? Não abri. Ele ficou sabendo disso. Aí Jesus disse: olha, eu vou... Está no João 3,16. O 17 fala: eu enviei meu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para tirar o mundo do pecado. Então ele tomou a guerra para ele, quem vai tirar é ele. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Se você cair, quem levanta é ele. Não é você que briga contra Satanás, como muitas igrejas hoje em dia. Eu não vou citar qual, que não pode. Fica aí iludindo todo mundo, não estuda a Bíblia direito, não toma curso teológico, certo? Não pede a Deus conhecimento e fica sem saber, falando pelo alto, que o homem é que tem de brigar contra Satanás, ficar limpo como Cristo e vir para a igreja verdadeira de Deus e pegar o cadastramento de escudo de proteção e conseguir a vida eterna. Não, mentira. É tudo mentira, porque a gente não aguenta brigar contra Satanás. Só quem briga é Deus. Certo? É uma força muito grande, não existe. Tanto que foi verdade que ele tomou a nossa guerra. Sempre não precisou da gente ajudar, né? Ele sozinho, pai e filho, 3 contra 1. E ganhou novamente. Foi eu que falei? Não, está na Bíblia. No livro Mateus 1, do versículo 21, foi o nascimento de Jesus também, para provar que ele veio para nos salvar. Não é a gente que se salva, é ele que vem nos salvar. E aí, José casou com Maria, ia casar com Maria, e antes de casar, ela apareceu esperando um filho. E naquele tempo, muito rígido, diferente de hoje em dia, muito direito, o homem tem de conhecer primeiro, levar anos, depois casar e tal, e aí se completar.
E aí pensou que até que ela estava traindo e ficou aquela confusão toda. O anjo do Senhor veio e apareceu a Moisés, ou apareceu a José, e explicou: olha, o que está esperando na barriga de Maria é o Espírito Santo de Deus, que vai nascer um homem, filho de Deus, vivo, que vem ao mundo, chamado Nosso Senhor Jesus, para poder salvar o mundo do pecado. Tirar o mundo do pecado. Foi eu que falei? Não, tá aí. Vai gravando os versículos. O próximo passo. Isaías 53, do versículo 4 e 5. A Bíblia está falando que todas as nossas enfermidades, que é câncer, AIDS, que sente dor, e todas as nossas dores, que é problema particular, íntimo, profissional, familiar, enfermidade, finanças, tudo. E também a paz, tranquilidade, sossego, harmonia, tudo está na cruz do Calvário. Ele pegou todas as dores, realização de proteção, para a gente conseguir isso sem ser pelo sofrimento. Ele que sofreu por a gente, todas as suas pisaduras, para a gente não passar por isso e resgatar e dar de novo. Dá primeiramente mais uma chance a gente. Foi verdade isso? É bíblico. Isaías 53, 4 e 5. Acompanhe o versículo. São 26 versículos aqui que eu vou falar para ver o suficiente. Que eu estudei muito para poder acabar com Satanás. Certo? Com oração, com jejum, oração e muita oração para fazer isso aqui agora. Certo? E através de pastores que também orou por mim. Olhe bem. Agora no livro de Mateus 10, do versículo 8, é sobre os 12 apóstolos. Hoje todo mundo tem de primeiro estudar, como médico, advogado, engenheiro, estudar durante 4, 5 anos para poder ter seus confortos, com sacrifíciozinho. E isso dá prazer, isso dá satisfação. E a mesma coisa foi os apóstolos, que estudou naquele tempo, ao vivo. Deus levou os discípulos para conhecer o mundo, para conhecer como foi que aconteceu tudo no mundo. E aí explicou sobre Adão e Eva, Noé, Abraão, Davi, Moisés, Daniel, Elias, Eliseu. As bênçãos lindas, lindas e maravilhosas. Certo? Milagres incríveis. Por visitação do Espírito Santo de Deus, quem tivesse com ele tinha proteção, 100% de guerra ganha. 100%. Só é estar com ele. Foi metido, está aí na Bíblia. Certo? No livro de Mateus 28, 29 e 30, disse-lhe Jesus, ele próprio: vem todos que estão cansados e oprimidos, que eu aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Foi eu que falei? Não. 100% de guerra ganha estando com ele, acontece isso. Não foi eu que falei. Ele tomou a guerra para ele, Pai, Filho dele, certo? Ganhou a dele e ganhou a nossa no bater dele. Porque tudo que ele faz, pelo Espírito Santo de Deus, ele faz e sabe como desfazer e fazer de novo. Não vai deixar ninguém derrotar ele. No livro de Marcos 5, do versículo 6, vai até 12. E tem Mateus 8, do versículo 29. E tem Lucas também. Está explicando que é o profeta, como Jesus veio aqui na terra para resolver os problemas, ele não deixou lá Pai, Filho e Espírito Santo, ou Santo lá em cima, para se resolver o problema aqui na terra. Aqui se faz o certo ou errado é da maneira dele, e aqui se vem. A mulher pecou, foi através dela que veio, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus, para tirar o mundo dos pecados. Ele só fez usar como mãe emprestada para poder salvar o mundo. Tinha de se resolver aqui, não é lá em cima. Tanto que ele foi até os demoniados. A Bíblia diz muitos milagres lindos que Jesus fez, os profetas também, os apóstolos. Ele ia, porque não é, como você sabe, né? Hoje os pastores, o presbítero, pastor, o bispo, o apóstolo, eles não vão só, os que têm chamado de libertação e estavam nessa área, não vão só
esperar na igreja. Ele tem de ir para hospital, favela, invasões, presídios, com muita oração de oração, para salvar os filhos de Deus, para levar para a vida eterna. Todo mundo sabe disso. E ao chegar nessa cidade, os demônios, um homem que ninguém passava por ali, aumentava a força, ele se feria, ele fazia meio mundo de barbaridade ali, todo mundo tinha medo de passar por ali. Muitos demônios, estava realmente ademoniado, como hoje macumbeiro, feiticeiro, magia negra, gay, sapatona. É um demônio muito grande, são vários demônios. Aí Deus foi chegando, o milagre foi passando, porque o milagre, você está escravizado, você não pode ir para a igreja, você tem que ser liberto. Assim que olhou, a Bíblia está dizendo que ele o adorou, fez ele sentir fé e fez ele o amá-lo. Deus tem poder a fazer isso? Pode. E aí o demônio falou logo, através do homem. Já vem você vir azucrinar, não chegou a minha hora ainda de ir para o inferno. Aí como é seu nome? Jesus falou, ele perguntou, meu nome é Legiões, porque somos muitos. Cada demônio, como vocês sabem, representa um tipo de coisa. Um é a pombagira, que é adultério. Outro é o enxucaveira, que é da morte. E cada um toma conta de uma localidade de maldição. Ódio, revolta, rancor, raiva, vingança, orgulho, vaidade, matar, roubar, se prostituir, tudo. E aí ele falou, tudo bem, já não chegou meia hora, me deixa entrar naqueles porcos, passou 2.000 porcos. Era 2.000 demônios tinha ali. Aí eles entrou no porcos e morreram. Foi eu que falei? Não, a Bíblia, você pode olhar aí e conferir. No livro de Jó 1, do versículo 1, está provando mais uma vez que quem cura, quem liberta pelo Espírito Santo de Deus é homem na terra usado pelo Espírito Santo de Deus, que veio Jesus aqui, para quando ele morrer e ganhar a guerra para Satanás, e para preparar a morada, Pai e Filho Santo de Deus lá em cima, mas não pede a ele lá em cima. Você tem de pedir a homem na terra, que o Espírito Santo se manifesta nele para poder, homens de verdadeira igreja de Deus, de não ser falsos profetas, para poder você fazer o holocausto, como aconteceu com Abraão, Moisés, naquele tempo do holocausto, representando Jesus, 100% de guerra ganha, para poder receber suas bênçãos maravilhosas. Bênçãos, realizações, proteções, certo? Maravilhosa. E Jó fazia isso. Ele, como um homem de Deus, profeta, manifestado pelo Espírito Santo de Deus aqui na terra, ele orava sempre à noite, porque o Satanás imagina aquilo que nos toca, para não desistir, se revoltar, se suicidar, fazer qualquer coisa. Que é a família, é como mais a gente ama. Não quer dizer que você não ore pelo povo, mas primeiramente o que age mais é a família. E Jó não deixava de orar, fazer o holocausto, em nome de Jesus, à noite, caso os filhos dele pecassem, defamassem a Deus, tivessem pecado, ele que é profeta, tirava. Certo? Ele tirava. Não foi para prevenir, ele previne, mas aí foi para tirar. Foi eu que falei? Não. Quem tira a maldição num homem, em outro homem, é o próprio profeta, pelo Espírito Santo de Deus manifestado nele. Mais uma vez, Jó 22:30. Está dizendo que Jó, pela pureza de sua mão, libertava até o que não é inocente. Quem foi que tirou? Foi a pessoa que está manifestada? Está em pecado? Não. É a pessoa limpa que pede a Deus, certo? Porque você está precisando, mas não tem força para tirar. Ele pede, ora, faz uma oração, como na Bíblia diz, 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. É mais forte, com várias orações. E vai lá tirar. Simples. Foi eu que falei? Não, está aí. Vamos para Levítico 4, versículo 5. Para vocês verem se é verdade ou não. Os sacerdotes que estavam com pecado de escândalo mesmo, vários demônios,
de escândalo, que é eles que ajudam a libertar o homem de Deus. Ele tinha para se libertar e para outro sacerdote, filho de Deus, profeta, para poder, o que ele estava pedindo ali, que ele não consegue tirar, quem tira é pastor, profeta, apóstolo, manifestar para de Deus, mostrar, pedindo a Jesus, fazendo o holocausto, para poder ser libertado, com 100% de sangue ser liberto. Aí ele era limpinho, todos os seus prazeres, certo? Paz, tranquilidade, sossego, tudo do bom. Ele era liberto e conseguia. Foi eu que falei? Não, está aí. Certo? Agora, Tiago 5, do versículo 13, 14 e 15. A gente, para não incomodar pastor, bispo, apóstolo, pode orar com muita fé, pedir a Deus para livrar demônios? Sim. Sim, pode. Se for demônios pequenos, pode. Ele é derrotado 2 vezes. Tem 100% de guerra ganha agora derrotado. Se for pequenos. É verdade. Nos 5,13, 13 está falando que, Tiago, que se você tiver aflito com problema particular, profissional, familiares, finanças, agora pequenos demônios, você pode orar, ore. Se tiver contente, cante louvores. Agora, se você tiver uma enfermidade, olha bem, doenças incuráveis, aí é para quem tem chamado de libertação, um homem na terra. Tem que chamar graduado. Porque no livro de Coríntios 12, do versículo 38, o maior que tem dos profetas, Levita, Tiago, evangelista, presbítero, pastor, bicho, apóstolo, o maior que tem poder sobrenatural, certo ou errado, foi ele que quis assim, chama-se apóstolo. A partir de presbítero, pastor, bicho, apóstolo, o maior é o apóstolo. É mais que tem um dom de libertação. E o maior é o apóstolo, independente de autoridade de pastor, bispo, tirar, certo? Como presbítero, ele é o maior. Foi eu que falei, tá aí. Grave o versículo. E ele orava e a doença incurável sumia. E no 15 fala, e já dão 14, o 15 fala. A oração da fé não só tira as enfermidades, tira os pecados do corpo. Foi eu que falei? Não, aí. Você não precisa nem lembrar, porque para não ficar muito grande, quantos milagres Jesus fez como profeta. E dizia, leva para o sacerdote, é pela lei de Moisés. 100% de guerra ganha, ele ia ganhar. Mas leva que eu ainda não morri para pegar a chave da morte do inferno. Mas tem o 100% de guerra ganha, eu posso entrar a hora que eu quero lá. E aí é verdade. Como Pedro, João, Paulo, os profetas, os apóstolos também faziam. Muito lindos as bênçãos. Foi eu que falei? Não, abri. No livro de Romanos 6, do versículo 14, nós não somos mais escravos ao pecado. Porque não está pela lei, está pela graça de Deus. Acabou, gente, ó. Acabou. Não tem mais como Satanás fazer proposta a Deus para poder te derrotar através de pecado. Nós não somos mais escravos ao pecado, porque já acabou tudo, não tem como mais. Se cada acontecer, a gente falhar, dar o nome feio se aborrecer, lembre-se que Jesus disse, lembre-se de mim, eu venci. Sempre tem, a Bíblia falando, sempre vamos ter perseguições, mas ele venceu. Você esqueceu que tem que pedir pelo sangue dele em nome de Jesus? Desde Abraão, 100% de guerra ganha, agora já acabou, não tem nem mais como fazer o holocausto, pedindo diretamente a Jesus, já acabou, gente. Ele é um fracasso, um derrotado. Certo? No livro de Efésios 2, versículo 8, fala com mais clareza. Nós somos salvos pela graça agora, não é pelo pecado. Só em crer em nosso Senhor Jesus Cristo. É um dom não merecido que ele deu. Acabou. Foi eu que falei? Grava os versículos. No livro de Apocalipse 1, do versículo 18, Deus pegou a chave da morte do inferno, acabou, gente. Está na mão dele. Acabou. Você pode fazer, Satanás passou a ser seu escravo. O que ele fizer, você dá a ordem em nome de Jesus pelo sangue, ele se retira na hora. Agora sim. Agora sim, ele não pode fazer mais proposta nenhuma. Certo? Nenhuma. Como ele fez com Jó, estava em guerra, foi o máximo que pôde ir. Deus, se Jó passar por sofrimento, perder a família toda, perder toda a fortuna,
Eu queria fazer um teste para ver se ele troca tudo pelo Senhor. E quem deu tudo isso foi o Senhor. É por causa disso, ele desprezaria, nem ligava para você. Ele é interesseiro. Certo? Aí, acusador. Jesus foi, estava em guerra ainda, por isso fez esse teste com Jó. E aí Jó passou no teste. O amava muito, tudo que deu foi Deus. Foi difícil para ele. Mas depois que passou no teste, Jó pediu muito. Tinha profeta orando também. E aí ele passou no teste, teve esposa novamente. Todos estavam no reino de Deus, protegido por Deus. Como ele já sabia que isso ia acontecer. E pegou todas as fazendas, gado, tudo que ele tinha, teve tudo de novo. Ele não se apegava a bem materiais. Certo? E aí teve tudo de volta de novo. Foi eu que falei, a Bíblia. No livro de João 14, do versículo 12 e 13, disse-lhe Jesus, como falou para os discípulos, né, que passou a ser apóstolo, né? Que no livro de Mateus 10, 8, você mesmo viu. Ele passou pelo batismo nas águas, aprendeu e passou para eles. Hoje em diante vocês vão curar cego, aleijado, mudo, surdo, doença, curar enfermidade, até corpos. Passou a ser apóstolo. Entendeu? E aqui no João 14, 12 e 13 está falando. Crendo em mim, tudo bem. Eu não minto. Fará as mesmas obras que eu fiz. A mesma coisa se Jesus, vocês fazer a mesma coisa. Mas fará maiores do que a minha, porque eu vou para meu Pai. Ele falou qualidade, não foi quantidade. Não acabou tudo, não tem mais teste de Jó, de nada, de outro, nada. Não foi só isso. O poder sobrenatural que pegou a chave da mão do inferno escravizou ele. E ele faz o que a gente quiser. Se ele só chegar em nome de Jesus, aí ele se afasta. Pode ser a pior do mundo, a menor, a do meio, qualquer tipo de pecado. Porque não somos mais escravos do pecado. Foi eu que falei. Não, mais uma vez, eu vou continuar. E como é que se ora, conversa com Deus para poder as bênçãos virem? A Bíblia mesmo fala. É coisa de criança, não precisa você fazer essas perguntas. Não é em nome de Jesus, pelo sangue dele, não acabou a guerra? Acabou tudo? Você vai com as suas próprias pernas se você quiser. Salmo 119, que é um dos versículos de causa impossível, como tem Salmo 91, muito bom também. Olha o que é que Salmo 119 explica tudo, é um dos maiores versículos da Bíblia, livros. O 29, 32 e 37, e outros mais, eu dei só um exemplo. Ele disse, só obedecerei os mandamentos do Senhor quando dilatarem meu coração. E está certo. Moisés fez o que para Deus? Deus, eu só vou na frente para salvar o povo do Egito, se eu estiver na minha frente. Para eu